Olá, aqui é o Fernando Guimarães do Empresa que Dá Certo. Hoje o nosso tema é planejamento e estratégia. Eu vou começar com a seguinte frase, uma frase que já é bastante conhecida. Aqueles que falham ao planejar acabam planejando a própria falha. Prestem bem atenção nessa frase. O planejamento é extremamente essencial para qualquer negócio. O único detalhe é como você faz esse planejamento. O que eu percebo em todos esses anos de prática é que, na maioria das vezes, as pessoas, quando fazem um planejamento, seguem um modelo padrão, que acaba virando um documento empoeirado, guardado dentro de alguma gaveta, ou até de algum armário, ou então salvo em alguma pasta do seu notebook. Na verdade, eu vejo muitas pessoas usando um modelo que é eficiente na sua confecção, no papel, mas longe de ser um modelo eficaz e anos-luz de ser um modelo efetivo, e principalmente estratégico. Como eu sempre digo, na prática a teoria é outra. E o que fica muito bonito na teoria, várias vezes está muito longe da prática. É preciso estudar cada situação em particular e construir um planejamento que te acompanhe e que seja o seu guia. As micro, pequenas e até as médias empresas se deparam com situações que modificam a todo instante e precisam lidar com isso de forma estratégica. Os planejamentos são um orientador. É como se fosse uma bússola para você saber qual o caminho principal a seguir. As particularidades de cada negócio, de cada ramo de atividade, é que precisam ser bem analisadas e esmiuçadas. O que eu vejo acontecer direto é um plano muito bonito, feito seguindo os modelos, porém muito desconectado com a prática e esbarrando em várias premissas que não foram previstas ou que não são viáveis de serem implantadas. A consequência disso é que a empresa vai sendo absorvida pelo seu dia a dia e acaba desfocando das suas estratégias e dos seus objetivos. E o pior é o que normalmente no meio do caminho o planejamento acaba praticamente abandonado, com as pessoas implantando as coisas meio que intuitivamente, impulsivamente. A estratégia é praticamente atropelada pelo dia a dia da empresa. Isso é normal de acontecer. Mas, sinceramente, isso não funciona. Descrevendo um pouco mais os fatos, acaba acontecendo mais ou menos o seguinte. Primeiro é feito um plano inicial, um planejamento inicial. Esse planejamento não previu uma série de detalhes e particularidades inerentes àquele negócio e ao mercado que a empresa estava inserida. E não previu algumas das questões fundamentais, que são praticamente a causa para toda essa confusão. O planejamento e os objetivos estão coerentes com as possibilidades da empresa? Ou seja, eles podem ser imediatamente colocados em prática? Muitas vezes a resposta é não, mas isso só vai ser percebido um bom tempo depois e acaba virando uma das principais causas para o abandono do planejamento. Quando se percebe isso, que essa desconexão aconteceu, deveria ser feita uma parada para fazer os ajustes necessários, entendendo as condições do momento e repensando o que pode e principalmente como pode ser feito. Quando isso não acontece, em boa parte dos casos, as alterações vão sendo feitas de forma intuitiva, em vez de ser feita uma breve parada para que se possa analisar as mudanças que estão sendo encontradas e, principalmente, analisar aonde isso vai levar a empresa. O planejamento, na prática, acaba ficando de lado, e o que vai sendo implantado é tão diferente da realidade que é o que eu chamo de um planejamento Frankenstein, ou seja, vão sendo enxertadas várias partes diferentes do original. Nesse momento, as pessoas já estão achando que esse negócio de planejamento é um saco, uma bobagem, que funciona no papel, mas que na verdade não funciona na prática. O que é, novamente, um grande equívoco. Infelizmente, é isso que acontece na prática em boa parte dos casos. O planejamento, para funcionar, tem que ser prático, simples e objetivo. Se o planejamento não falar do que eu chamo a língua do empreendedor, não vai funcionar. Vai acabar virando um documento conceitual, que na prática não serve para nada. Um bom planejamento é o que é efetivo, é o que você pode fazer, e você pode fazer um planejamento efetivo que te traga segurança na hora de implantá-lo e que realmente funcione. O problema é que as pessoas ficam às vezes viajando, explicando e sugerindo coisas que não vão funcionar. E eu te digo que isso é a maior perda de tempo e energia que eu já vi acontecer inúmeras vezes. As coisas precisam ser mais objetivas e práticas. O seu dia a dia, com certeza, já é de muito trabalho. E o seu planejamento, se não vai conversar com você o tempo todo, não vai funcionar. Porque, primeiro, você não tem tempo para nada, né? O corre-corre já é grande. E segundo, mesmo que você arranje um tempo, você não vai conseguir implantar e vai acabar abandonando o planejamento. Porque é o que eu acabei de falar, o seu dia a dia te chama o tempo todo para a operação. Isso é inevitável. Agora, você ter um planejamento
que conversa com você é aquele planejamento que te faz pensar e lida com as situações do seu dia a dia, é o que te obriga a ampliar a sua visão. Quando você encontra situações do dia a dia no seu planejamento, ele passa a fazer sentido para você, aí você começa a encontrar a conexão e aplicar o que você planejou. O que precisamos é de objetividade. E o primeiro passo é mudar a sua forma de pensar, de como você encara o seu negócio, conceitualmente falando. Depois, a forma de você analisar o seu mercado. A forma como você analisa o seu mercado é muito importante. E isso sim vai mudar a maneira com que você encara as suas oportunidades. Você precisa mergulhar um pouco mais fundo para enxergar o que ninguém ou o que poucos estão vendo. Exemplificando, é como se você estivesse no mar, em um passeio de barco. Está todo mundo vendo a superfície. Aí você para e dá um mergulho. Quando você abre os olhos, você vai ver algumas coisas, talvez alguns peixes, né? Mas vai estar um pouco embaçado. Aí o seu ar acaba, você volta para a superfície. E aí comenta com seus amigos, eu vi uns peixes. Nisso um amigo te empresta uma máscara de mergulho. Você mergulha novamente. E agora você vê muito mais coisas. Você vê uns peixes, algumas águas, um siri, sei lá, você vê algumas coisas. E o seu ar acaba, você volta para a superfície novamente. Agora, imagine se você pudesse mergulhar com equipamento completo de mergulho, com reservatório de oxigênio aproximadamente de 30 minutos. Você vai poder não só ver várias outras coisas, mas também vai poder examinar e ver detalhes, enxergar coisas que você nem sabia que existiam. Pode fazer essa comparação com o seu mercado. A maioria das pessoas estão na superfície, achando que sabem e conhecem tudo. Quando vão um pouco mais fundo, ou seja, quando você mergulhar um pouco mais fundo, você vai descobrir coisas a respeito do seu mercado que você nem sabia que existiam. São oportunidades, problemas, mudanças que quando você está na superfície você nem percebe que existem e que estão acontecendo. Na verdade, as empresas que se destacam não são as que agem e pensam como todo mundo. São exatamente as que mergulham fundo e enxergam o que a maioria não está enxergando, o que a maioria não está vendo. É isso que eu chamo de você ter a visão ampliada. Eu já cansei de ver empresas que tinham até um planejamento, mas quase nada ou nada era seguido. Simplesmente porque estava muito desconectado, principalmente com a realidade do empreendedor, da empresa e muitas vezes até com a realidade do mercado. Aqui no nosso caso, eu sei que é luta todo dia. É a concorrência te sufocando, são as contas que não param de chegar, é o dinheiro que quase nunca sobra, é você trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, é você sem tempo para sua família, é você se questionando o tempo todo se o que você está fazendo está certo. E é aquela vontade de largar tudo que fica te rondando. Existe uma história que fala que todo dia na África acordam um leão e um antílope. O leão precisa caçar, literalmente corre atrás do antílope se não quiser morrer de fome. O antílope, por sua vez, todo dia acorda e tem que correr se quiser sobreviver. A conclusão, independente de você ser o leão ou o antílope, acordou, corre. É isso que a grande maioria diz. Porém, essa rotina sufocante que nós temos, nós podemos mudar, não precisa ser assim. Mais uma vez, eu retorno ao pensamento estratégico. O inicial é que pensar de forma estratégica vai fazer toda a diferença para você. E pensar de forma estratégica significa que você vai precisar planejar. E o que você precisa entender é que essa correria não vai te levar a lugar nenhum. Essa correria faz mal na maioria das vezes e você mal consegue pagar suas contas. Essa rotina pode ser trabalhada e mudada. E você pode ter uma vida completamente diferente, independente de crise. Uma coisa que eu identifico em todo empreendedor é a força de trabalho. Todos, praticamente, sem exceção, têm uma força de trabalho e uma dedicação que eu chamaria de absurdas. E eu digo a você com total certeza, sem medo de errar, o que você precisa é acrescentar no seu cardápio pelo menos um pouco de estratégia. A história já nos deu vários exemplos de como a inteligência aplicada de forma estratégica faz uma diferença absurda. No passado, existem várias histórias reais de como exércitos muito menores venceram exércitos muito mais numerosos usando estratégia. As empresas bem-sucedidas fazem isso o tempo todo. Mas tudo começa com planejamento. O planejamento bem feito e conectado com a sua realidade, com uma profundidade que faz com que você enxergue o seu mercado por todos os ângulos, te traz a famosa vantagem competitiva, que faz com que você atinja resultados que você nem pensou que seriam possíveis. Pense nisso. Vamos falar um pouco de crises. Tem gente que adora quando surge uma crise.
Por quê? Porque agora ele tem justificativa para tudo. Tudo é culpa da crise. Aí normalmente eu pergunto, como é que você estava antes da crise? Você estava indo muito bem? Você tinha aberto quantas filiais? Ou você tinha expandido o seu negócio até que tamanho? É claro que quase todos estavam numa situação melhor antes da crise, mas muito poucos estavam realmente em uma situação diferenciada. A verdade é que as crises sempre atrapalham, mas se você não tem planejamento, se você não se estrutura, se você não está antenado ao que está acontecendo, se você não conversa com o seu negócio, não procura entender melhor o seu mercado, quando está sem crise, dificilmente você terá crescido o suficiente para suportar a próxima crise. Agora, se você está fazendo o seu dever de casa com afinco, talvez quando chegar a crise, você consiga transformar o que para todo mundo é um problema, entendeu? Em oportunidades para crescer ainda mais. O conceitual é que se você não estuda bem o seu mercado, quando está indo tudo bem, quando chega a crise, que normalmente traz junto uma série de problemas que vão começar a pipocar, é aí mesmo que você não vai parar para estudar. Entendeu? Aí você não vai estudar nada, não é mesmo? Entenda que enxergar oportunidades enquanto todo mundo só vê problema é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um. Qualquer um pode desenvolver essa habilidade. Se você pensa de forma estratégica, você com certeza não faz um planejamento pro forma. Você vai fazer um planejamento que te proporciona entender cada vez mais o seu mercado. Você faz um planejamento que conversa com você, ou seja, que está totalmente conectado com a sua realidade, com a realidade do seu mercado, e está ajustado para a realidade da sua empresa. Esse planejamento é a sua bússola. Você vai usá-lo como um guia, checando consistentemente a aderência das condições de mercado com os seus planos. Quando você começa a perceber que alguma coisa está diferente das condições que você tinha estudado, isso vai ser o detonador que vai fazer com que você pare para analisar novamente o estudo, para você entender o que está mudando, o que está acontecendo e principalmente para onde essa mudança pode te levar. O detalhe importante é você entender que você não pode só trabalhar. Trabalhar. Quando eu digo trabalhar, é trabalhar só na operação do seu negócio, não reservando nenhum ou quase nenhum tempo para parar, pensar e refletir. Pensar em estratégia, em planejamento. Você é e tem que ser a cabeça pensante do seu negócio. Precisa sempre pensar de forma estratégica. Portanto, você tem que arrumar um tempo do dia para pensar em alternativas, enxergar as dificuldades, pensar no que pode ser feito, conversar, trocar ideias. Enfim, enxergar diferente. É aí que o seu planejamento, é aí que entra o seu planejamento. Mas eu estou falando de um planejamento que você pode consultar o tempo todo e checar se as condições de temperatura e pressão continuam as mesmas de quando você planejou. Ou seja, se você está enxergando algumas possíveis mudanças no clima. Às vezes você nem está enxergando as mudanças, porque o atropelo do dia a dia te consome. As mudanças vão simplesmente acontecendo e impondo um novo ritmo aos negócios. Por isso que um planejamento diferenciado, que você pode acompanhar e usar como um guia, vai te mostrar se você está indo em direção ao caminho certo. Ele tem que ser uma bússola. Eu sempre digo que acreditar mais executar é igual poder. Porém, eu ressalto que na empresa esse mantra é um pouco diferente. É acreditar, mas planejar mais executar é igual a poder. Você não percebe, mas o que acontece na prática é que agora você não tem tempo para nada. Entendeu? E a sua rotina está te absorvendo totalmente. Mas checar se você está no caminho certo é fundamental para o seu sucesso. Você tem que ser estratégico, é assim que você vai conseguir crescer o seu negócio. Agora, vamos falar um pouco das consequências, né, de não ter um planejamento. Não ter um planejamento que seja efetivo, que você possa lançar mão o tempo inteiro, acaba te levando a cometer outro erro. Você não vai dar o devido crédito ao planejamento, já que ele não tem te ajudado muito. Então, o que você vai fazer? Toda vez que surgir alguma coisa nova, você vai planejar pouco e agir muito. Porque é assim que você aprendeu. Assim que você aprendeu que funciona para você, porque essa é a sua prática. É assim que você vai estar conseguindo, às vezes, as duras penas se manter em pé, pagar as contas. Você acaba não percebendo que, na prática, você não tem tempo para nada. A sua rotina te absorve totalmente. Então, para que você vai planejar? Eu entendo que a sua experiência com planejamento pode não ter sido muito boa, mas, na verdade, ela não foi boa por quê? Porque você não olhou para todos os detalhes que realmente importam. Não olhou para as especificidades do seu negócio, dos seus clientes, do seu mercado. Não mergulhou fundo nessas questões que fazem toda a diferença.
e principalmente não conseguiu avaliar como proceder diante desse cenário. A verdade é que você simplesmente trabalhou e trabalhou muito. Disso eu tenho certeza. Mas será que você estava olhando para o lugar certo? Entendeu? Essas são algumas perguntas que eu vou fazer para você agora. Será que seus objetivos estavam corretos? Pense nisso. Será que você conseguiu enxergar as melhores oportunidades que o seu mercado estava te oferecendo? Será que você checou se onde você queria ir era alcançável com a sua estrutura atual? Será que você não deveria ter parado para fazer uma série de ajustes quando as coisas começaram a não dar tão certo, para evitar tanto trabalho sem o resultado esperado? Será que se você não está percebendo que isso é um desperdício gigante de energia e você precisa fazer alguma coisa diferente para mudar isso? Todas essas e talvez mais algumas questões poderiam ter sido previstas e pelo menos repensadas quando você se deparou com essas situações, infelizmente não foram previstas. Mas não se culpe. O detalhe é que na maioria das vezes a culpa não é sua. A verdade é que existem detalhes que não estão nem nos livros, nem nos manuais e nem nas salas de aula. O problema maior que normalmente acontece é devido à desconexão do plano inicial com a prática, com a realidade que você encontra no seu dia a dia. Você fica inconscientemente lutando atrás de um objetivo que você não vai conseguir alcançar. E a consequência direta disso é o que eu chamo de uma miopia empresarial. Porque sem perceber, você vai acabar sacrificando vários outros objetivos alcançáveis que estavam em volta de você, entendeu? E que você não está nem se permitindo perceber. Na verdade, depois de algum tempo, você trabalhou muito, mas não atingiu os objetivos macro que você queria, e nem os objetivos menores que estavam em volta que você poderia ter ido conquistando. Ficou só o desgaste seu e da sua equipe. Com isso, você vai acabar achando que planejar é uma perda de tempo e não vai querer se aprofundar. O máximo que você vai fazer da próxima vez que surgir um novo projeto, uma nova oportunidade, é novamente listar algumas premissas, fazer meia dúzia de contas e no final você vai tirar suas conclusões. Na prática, aí começa um outro problema que ninguém te conta. Mas eu sou o cara da prática e estou aqui para exatamente te dizer isso. Você inconscientemente vai dar viés nesse seu novo e breve estudo, toda vez que você for planejar. Já sei que você vai estar me perguntando, mas como assim dar viés? É simples. Se você estiver muito afim de fazer o negócio, você vai tender a só ver o lado bom da coisa. E as suas contas vão tender a te mostrar o resultado que você quer ver, que pode ser completamente diferente do resultado real que o negócio pode dar. Quantas vezes isso já aconteceu? Aparece uma coisa nova que o empreendedor está muito afim de fazer e de implantar, mas depois de implantado, ele descobre que o resultado não era bem esse. Por quê? Porque ele não enxergou isso direito. Porém, ele acaba acreditando isso apenas ao mercado que está ruim. No momento que não está bom. E daqui a pouco melhora. E mais uma vez ele mergulha no trabalho para fazer dar certo, custe o que custar. O detalhe é que essa atitude vira um círculo vicioso, que te toma todo o tempo e te exige muito esforço para fazer funcionar. Nós temos que parar com isso. Não é parar com a sua empresa, isso jamais. Mas temos que parar com esse círculo vicioso de planejamentos equivocados. Mas para isso, você primeiro precisa entender o que é na prática um planejamento e qual é o real papel dele no seu negócio. Resumindo ao máximo para te dar objetividade, vamos descrever alguns mitos e verdades sobre o seu planejamento. 1. O planejamento é uma bússola que te ajuda a indicar os caminhos que devem ser seguidos. Isso é uma verdade. O planejamento, quando é bem feito, pode antecipar uma série de situações que podem acontecer, fazendo dessa forma como que você já tenha pensado previamente em algumas soluções. Isso é outra verdade. O planejamento vai fazer com que tudo dê certo. Mito, esquece. O planejamento vai fazer a sua empresa dar certo. Mito. Quem faz a sua empresa dar certo é você. O planejamento é uma ferramenta que te ajuda a ter uma tomada de decisão mais assertiva e prever várias situações que podem te ajudar a corrigir a sua rota. O plano não deu certo e não funcionou. E não funciona. Ou seja, o planejamento não deu certo e não funcionou e não funciona. Mito. A verdade mais comum é você não planejou direito e não previu todos ou alguns detalhes importantes. E o mais importante, não parou para fazer os ajustes necessários que todo planejamento precisa.
e checar novamente os resultados depois desses ajustes, depois que mudaram algumas premissas, entendeu? Depois das situações novas que você encontrou. Não é incomum, depois de um tempo, você enxergar alguma coisa que você não havia previsto inicialmente e isso alterar o resultado. Na verdade, isso pode acontecer. A verdade é que você está no comando e toda vez que alguma premissa importante mudar, você tem que voltar rápido no seu planejamento e ajustar. Por quê? Porque é assim que você vai enxergar os novos resultados. O planejamento dá um certo trabalho para ser feito. Tenha consciência que você vai ter que reestudá-lo algumas vezes antes de ter dado ele como pronto. Mas entenda que o planejamento pode te livrar de cometer alguns equívocos e de perder muito dinheiro. E só isso já é uma justificativa mais que suficiente para você que é empreendedor de não deixar de fazer o seu. Eu cansei de ver planejamentos que foram feitos baseados em certas premissas e condições. Porém, quando foram para a implantação, aconteceram as seguintes coisas. Primeiro, na hora de fazer o planejamento, não foram consideradas algumas premissas. Porém, quando a pessoa chegou lá, na prática, as condições eram outras e não eram bem aquelas que a pessoa pensou que fosse. Segunda, o mercado que você enxergou, por exemplo, como bom, e é claro que por isso você está querendo participar dele ou entrar nele, está mudando e você não se deu conta disso. Ou então, na verdade, ele não é tão bom assim. Terceiro, como acontecer? Você já trabalha há alguns anos nesse ramo, porém, informalmente, ou então você mescla o formal com o informal. Mas quando você vem 100% para a formalidade, os valores não fecham. Normalmente a resposta para essas três questões, quando isso acontece, é que faltou profundidade no seu planejamento. A validação dos dados do seu mercado precisa ser feita com bastante fidedignidade, para você evitar que isso aconteça. Vamos entrar um pouco nesse território de validação dos dados. Aqui eu vou te responder que esta é uma das partes mais importantes de um planejamento. Para o seu planejamento funcionar, a validação de dados é muito importante. É exatamente aí que você melhora a assertividade do seu planejamento. Diversas vezes você acredita em alguma coisa, mas a validação dos dados, quando você vai ver, te mostra uma outra coisa completamente diferente. Por isso eu digo que validar os dados é muito importante. A validação dos dados nada mais é de você atestar na prática se aquilo que você está colocando no papel é realmente aquilo que acontece no dia a dia. Se as condições que você está listando realmente são condições reais. É muito comum os planejamentos serem feitos sem a validação correta dos dados. E aí, quando você vai implantar, as premissas não fecham. Porém, você fica querendo aquele resultado que você planejou. Isso vai acabar te gerando frustração e uma carga de trabalho extra que você nem percebe. Porque para conseguir aquele objetivo, você vai acabar trabalhando mais. Porém, às vezes, aquele objetivo dificilmente é alcançável da maneira como ele foi planejável. Você vai ter que fazer ajustes para entender agora em qual cenário você realmente está inserido. Para então você começar a pensar nas alternativas. É exatamente porque na prática a teoria ou outra, e quando você for implantar, algumas premissas quase sempre são um pouco diferentes. Portanto, vem a importância de traçar cenários. Mas só traçar cenários não é suficiente. Você tem sempre que estar muito ligado nas condições e objetivos do seu planejamento, exatamente para saber onde você está em relação aos seus objetivos, em relação ao seu mercado. E se está tudo caminhando para que você consiga cumprir as suas metas. É na validação de dados que você checa, né, e dá consistência no planejamento. Eu me bato nessa tecla sem parar. Agora vamos falar um pouco sobre sinais. A vida é feita de ciclos. Não se esqueça disso. Tudo tem seu ciclo. Você já deve estar cansado de ouvir aquela história de gente que em determinado momento, ou em determinado ramo, que já está lá trabalhando lá há bastante tempo, faz o seguinte comentário. Esse ramo já foi muito bom. Hoje mal dá para pagar as contas. Se eu pudesse, abandonaria. Mas não dá, eu tenho que continuar aqui, estou preso nesse negócio. Aí você pergunta, mas por que você não abandona? E aí você ouve a resposta. Não dá, eu tenho conta para pagar. É daqui que eu ainda tiro o meu sustento. Ser empresário para essa pessoa virou um sacrifício gigantesco. Você não pode deixar isso acontecer com você. Se você estiver atento, revisando os seus estudos, o seu planejamento e a viabilidade do seu negócio, essa luz se acende tanto para uma oportunidade nova que pode estar chegando, quanto para o seu mercado pode estar piorando as condições dele. As coisas mudam, as pessoas mudam, tudo muda. E nem sempre os sinais são tão evidentes. Eu te diria até que os sinais começam bem sutis, na maioria das vezes. Depois eles se tornam médios. E depois eles se tornam
fortes, ou seja, fortes indícios, aparecem fortes indícios que o seu mercado está mudando. Boa parte das pessoas só começa a acordar na hora que os sinais estão fortes. Mas como elas não fizeram nenhum estudo prévio, quando os sinais estão fortes para elas, é apenas o primeiro indício de que alguma coisa está mudando. E é aí que mora o perigo. Porque se no caso a mudança já está acelerada, e se for alguma oportunidade que esteja passando, ela só vai enxergar realmente depois que essa oportunidade já passou. E aí vem aquele famoso comentário também. Se eu tivesse visto, eu teria feito. Mas como eu não tenho bola de cristal, entendeu? Aí eu não pude prever, não fiz. Mas é aí que você se engana. A sua bola de cristal é estar checando o seu mercado, é refazer os seus estudos de tempos em tempos, é verificar se as premissas ainda fazem sentido. É isso que vai melhorar a sua visão. Hoje tudo muda muito rápido. Se você não estiver atento às mudanças, principalmente no seu negócio, as oportunidades vão passar por você e você não vai nem se dar conta. E também, quando as dificuldades se aproximarem, você só vai perceber quando elas te atingirem em cheio. Existem alguns momentos que você pode fazer com que você seja obrigado a sentar, fazer ou refazer os seus estudos. Alguns desses momentos podem ser identificados exatamente dentro do seu negócio. E aí, não há desculpa para você dizer que eu não sabia. O seu negócio, ele está sempre te enviando sinais, ele te envia sinais o tempo todo. Se o seu negócio está querendo conversar com você, essas são as famosas horas que eu costumo dizer, as horas de olhar para dentro. Se os seus clientes estão reclamando de alguma coisa, é hora de olhar para dentro, para entender o que está acontecendo. É muito comum acontecer de o seu cliente reclamar, não porque você esteja fazendo alguma coisa de errado, mas porque o mercado está mudando e apareceu alguém que está oferecendo produtos ou serviços por condições melhores. Note que condições melhores não são necessariamente preços melhores. Entendeu? Pode, por exemplo, ser algum produto ou serviço com melhor valor agregado, com um pouco mais de qualidade ou com algum detalhe, entendeu? Com alguma facilidade, ou um serviço a mais. Pode ser um serviço a mais que está sendo oferecido pela sua concorrência e você ainda não percebeu. Eu canso de ver essas situações acontecerem, de encontrar empresários se lamentando porque perderam um grande cliente e agora estão tendo que lutar para retomar o cliente que foi perdido. E isso poderia ser evitado em boa parte das vezes. É preciso fazer o que eu chamo de dever de casa. Se você está percebendo que os seus clientes estão demandando um produto mais sofisticado, ou então um produto similar, mas que está atendendo melhor as necessidades dele, entendeu? Ou também um serviço mais completo, com mais funcionalidade, você pode ter aí uma grande oportunidade para agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. É só você procurar se adaptar. Mas se você não estiver ligado, ou pior, se você negligenciar esses sinais, você vai acabar sofrendo uma grande perda. Negligenciar é uma palavra que as pessoas não gostam muito de usar. Mas, na verdade, eu estou falando de negligenciar por achar que nada está acontecendo de tão importante, ou porque você tem tanta confiança no seu produto ou serviço que acha que nada vai mudar. O detalhe é que isso acontece sem perceber. E, em boa parte dos casos, as pessoas só percebem quando começam a sentir quando tem uma perda significativa. O órgão que as pessoas ainda sentem mais dor continua sendo o bolso. Então, enquanto o bolso não é afetado, uma boa parte fica achando que está tudo bem. Porém, nem sempre é assim. Boa parte do que estamos conversando aqui poderia ser detectado se você estivesse atento às mudanças e aos fatos que muitas vezes estão acontecendo dentro do seu próprio negócio. Você sempre vai descobrir coisas novas quando você reestuda o seu mercado, quando você reestuda o seu negócio com mais profundidade. Normalmente, depois de um tempo, você acaba achando que sabe tudo do seu negócio, do seu mercado, entendeu? E se acomoda. E acaba não enxergando tantas oportunidades que podem estar surgindo, como problemas que possam estar chegando. Isso é normal. Isso é normal acontecer. Quantos mercados e empresas deixaram de existir? Quantas corporações gigantes sucumbiram? E quantas empresas surgiram do nada e se tornaram gigantes? Isso é o mundo em movimento. Esse ciclo não termina nunca. É muito comum, em um período que está tudo dando certo, e você estar prosperando, você achar que está tudo tão bem que você não precisa mudar nada. Que essa é a hora de você ganhar dinheiro. Você não quer que essa onda passe tão cedo. Mas aí você pode estar cometendo um sério equívoco, que é o de não aproveitar esse momento como você poderia. Os sinais também são dados pela sua própria empresa. Se está dando tudo certo, você deve buscar o que você pode fazer, para poder melhorar e acelerar ainda mais os seus resultados. Essa é a hora de aproveitar o momento e crescer.
Se você souber estudar esses momentos que eu chamo de vento a favor, muitas vezes você descobre que apenas um pequeno ajuste aqui ou ali poderia trazer uma melhora significativa na sua rentabilidade. Então, você tem que estudar a situação quando ela está complicada para ver o que é possível ser ajustado à sua estratégia e também tem que estudar quando a situação está boa, porque você pode aproveitá-las ainda mais. Não se esqueça que tudo na vida são ciclos, a vida é feita de ciclos. Vamos falar agora um pouco de mudanças. Eu tenho uma frase interessante que diz mais ou menos o seguinte: ou você está do lado da solução ou você está do lado do problema. O detalhe é que algumas vezes você muda de lado sem perceber. Ou seja, seu negócio era bom, estava tudo correndo bem, de repente ele começou a piorar e você nem se deu conta. E aí, como eu costumo dizer, olha a mudança aí querendo te pegar pelo pé. Então, eu digo, escolha sempre estar do lado certo, mas não se iluda que estar do lado certo, do lado da solução, dá trabalho. Você tem que se esforçar, você tem que se aprimorar. Tem que lutar contra os achismos, agregar conhecimento e ir para a prática. Como eu sempre digo, na prática a teoria é outra. Você precisa revisar suas estratégias constantemente para verificar se elas estão aderentes com o seu mercado, ou seja, se estão funcionando da maneira que você imaginou. Eu não estou aqui para te encher de teorias, estou aqui para te dizer a verdade, para te dizer o que funciona na verdade na prática. Tudo isso que eu te falei eu já vi acontecendo várias vezes. Essas situações estão sempre se repetindo. Entendeu? E se tratando, por exemplo, de um negócio novo, você tem que fazer o seu planejamento, o seu estudo de viabilidade. Entendeu? Você tem que pensar em todos os detalhes, e principalmente nos detalhes específicos do seu mercado, no mercado que você pretende atuar. Você precisa validar os dados. Novamente, como é que se valida os dados? Pesquisando, conversando com pessoas, né? Checando com as pessoas que já estão nesse mercado há mais tempo, entendeu? E ainda eventos relacionados com o mercado que você quer atuar. Entendeu? Se for um comércio, por exemplo, você pode listar algumas empresas que você considere líder naquele segmento e ir em loco acompanhar o movimento do dia a dia deles. E, muito importante, refaça o seu estudo toda vez que você achar que alguma premissa mudou. Após ter terminado, verifique novamente a aderência do seu plano com o mercado. Entendeu? Se o que você encontrou está batendo com o seu planejamento. Se você começou a encontrar muitos pontos divergentes, tem que refazer novamente, validar novamente os dados. É muito comum as pessoas viajarem um pouco, entendeu? Isso não é intencional, simplesmente acontece. Por isso você tem que checar sempre a aderência do planejamento. Se algo mudou, verifique se você está preparado para essas novas condições, se esse cenário vale a pena. Muitas vezes as coisas mudam para melhor também, entendeu? Mas quando muda para pior, você não pode ser pego desprevenido. Né? Algumas observações importantes. Independente do que aconteça, a cada 3 meses você deve sentar e verificar o seu planejamento. Deve principalmente ver o que você está conseguindo seguir e implantar está de acordo com o que você planejou. O que você não está conseguindo colocar em prática, você deve listar e depois procurar os motivos e as razões que estão te impedindo de fazer com que seu plano seja implementado. Você precisa reestudar e fazer os seus ajustes para poder seguir em frente. Agora tem um ponto muito importante. Toda vez que acontecer algum fato novo ou algum fato relevante, você deve parar e revisar o seu planejamento. Por exemplo, se você conseguiu um cliente novo, muito importante, um cliente que vai contribuir até para mudar o patamar do seu negócio, esse é o momento que você precisa parar e revisar o seu planejamento. Por quê? Porque quando você consegue um grande cliente, seja de produto ou serviço, você comemora. Porém, agora que o cliente está dentro de casa, é que vai começar o seu trabalho para entregar o que você vendeu. Você tem que revisar o planejamento que você fez para saber que atitudes estratégicas você deve tomar e o que você deve fazer para que tudo transcorra da melhor forma possível. O que é que você vai precisar mexer dentro da sua empresa? Nesse momento, pense em tudo e depois você vai ajustando o que realmente você precisa. Verifique se o seu pessoal está capacitado, se a sua estrutura está dimensionada para atender essa nova demanda. Esse é um ponto muito importante. O que ninguém te diz é que você vai ter que ter muito cuidado no dimensionamento da sua estrutura e do seu pessoal. Inicialmente, você vai ter que sacrificar o seu pessoal com uma carga maior de trabalho. Você pode até fazer isso durante um tempo, entendeu? Até para ver se o cliente vai se firmar, né, dentro de casa. Mas, se você não estava trabalhando com capacidade ociosa, num segundo momento, se estruture. Porque, inicialmente, as pessoas dão acima do máximo. Na empolgação, elas dão sangue.
Entendeu? Mas se essa situação ficar permanente, você pode começar, sem perceber, a perder qualidade. Isso pode ser determinante para você acabar perdendo o cliente que você acabou de conquistar. Né? É muito comum o empreendedor se acomodar e não querer investir porque isso vai acabar gerando mais custo. Entendeu? E aí ele acaba conquistando um bom cliente e o perde algum tempo depois. E entenda que reconquistar é 10 vezes mais complicado do que conquistar. Você sabe por quê? Porque antes você não tinha histórico. Entendeu? Você não tinha nenhum histórico com o cliente. Você tinha só a promessa que você ia atendê-lo da melhor forma possível, que o seu produto ou serviço é muito bom e que o seu pessoal está capacitado e coisa e tal. Agora, você vai ter que construir o seu histórico. E se o seu histórico for ruim a ponto de você perder o cliente, você já imaginou qual o trabalho que vai te dar para reconquistá-lo? Se lembre que, normalmente, essa atitude de não dimensionar e não investir tanto na sua estrutura quanto no seu pessoal, ela tem prazo de validade. Ninguém consegue trabalhar dando 150% o tempo todo. Mesmo sem querer, as pessoas vão começar a falhar. E aí você está comprometendo a sua conquista. E você vai estar sacrificando a sua qualidade e os seus valores. Esse é o famoso caso do barato que acaba saindo caro. Você não pode esquecer que hoje a concorrência é impiedosa. Entendeu? Nos negócios é assim, depois que você tem uma grande conquista, agora começa a parte mais complicada, que é encantar e fidelizar esse novo cliente. Ganhar uma grande conta, ter um grande cliente é uma conquista, é uma satisfação, mas é como se fosse um namoro. Você passa um tempão flertando, chamando ele ou ela para sair, coisa e tal, entendeu? E aí você consegue. Pronto, agora começou. Vamos ver se funciona. Os momentos iniciais são sempre importantes, porém, um namoro para se tornar um casamento sólido, você vai ter que mostrar as suas qualidades. O detalhe é que você tem que fazer isso o tempo todo. Você tem que reafirmar essas qualidades o tempo todo. Atender bem é suprir a necessidade dos seus clientes, seja com produtos ou serviços. Isso é uma obrigação. Pense nisso. O nosso tema de hoje foi sobre planejamento e estratégia. Portanto, agora eu gostaria de contar uma pequena história para você refletir. 2 homens resolveram fazer um safari na África. E aí, durante o safari, eles faziam vários passeios de jipe, observando os animais e tal coisa. Um desses homens sempre levava uma mochila nas costas. E aquilo intrigava todo mundo. Tanto o outro homem quanto as pessoas que estavam no jipe ficavam ali curiosas, querendo saber o que ele tinha naquela mochila. Mas ninguém falava nada. Um dia, quando eles estavam passando no território dos leões, o jipe enguiçou. Nesse momento, o homem abriu sua mochila, tirou um par de tênis e começou a calçar. Todos se viraram para ele e perguntaram: "Pô, você está maluco? Você está achando que vai conseguir correr mais do que os leões?" O homem respondeu: "Claro que não, eu só preciso correr mais rápido que vocês." Como vocês puderam perceber, planejamento e estratégia é tudo, né? E realmente pode fazer diferença no seu negócio e na sua vida. Para finalizar, eu vou te deixar com 2 frases. O sucesso não é construído porque você não erra. Não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. Mas não se demore muito no erro. Portanto, eu te digo, erre rápido. Se você percebeu que algo não está dando certo, alguma coisa precisa ser feita para mudar a sua história. Entendeu? Se capacitar não vai fazer com que você não erre, mas com certeza vai te ajudar a errar rápido. A segunda frase é: lute para realizar os seus próprios sonhos, para que você não seja contratado para ajudar a realizar o sonho dos outros. Lute para realizar os seus próprios sonhos, para que você não seja contratado para ajudar a realizar os sonhos dos outros. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, seus comentários, entendeu? E, por favor, vamos fazer chegar esse vídeo ao maior número de empreendedores possível. Então, portanto, eu também te peço que você compartilhe o vídeo. Tá? Um grande abraço e até o próximo.